Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo 16. Uma coisa que Deus tem me ensinado, irmãos, nesses dias, é que Deus tem um propósito na vida dele e esse propósito vai se cumprir. Diga para esse irmão que está do seu lado: o propósito de Deus vai se cumprir. Deus deu uma palavra para a mãe de Sansão. Ela era uma mulher estéril. E quando um anjo apareceu para ela, ele disse, está no capítulo 13, no versículo 5, eu vou ler e você fica aí no 16, amém? No capítulo 13, o anjo fala para aquela mulher: pois eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Diga propósito. Diga: Sansão foi gerado por causa de um propósito. Qual era o propósito? Iniciar o livramento de Israel dos filisteus. Quando Sansão cresce, Deus, os pais começam a ensinar para ele. A primeira mulher de Sansão não era da linhagem do povo de Deus. E os pais diziam para ele: como que você vai se unir com esse pessoal, com alguma mulher, desse povo? Tem um propósito. Mas eles não sabiam que aquele primeiro momento era algo produzido pelo Senhor. Porque ali Sansão começou a mostrar o poder de Deus na vida dele, na destruição dos filisteus. Só que conforme Sansão foi crescendo e conforme a glória do homem, né, os filisteus tinham muito medo de Sansão. Diga para esse irmão que está do seu lado: Deus em você vai soprar seu nome. Porque quando Deus age através de você. Então quando você realiza uma obra em Deus, você está junto com Deus. Então eles vão dizer um homem, uma mulher de Deus. Eles vão dar um crédito a você. E Deus não tem nenhum problema, irmãos, de que de repente você se envolva com essa glória que estão dando para você. A questão é se você tocar no propósito de Deus na sua vida. Tem muita gente que recebe um talento, que recebe um dom, e muitas vezes brinca com esse talento, com esse dom. Deus não tem nenhum problema enquanto você está se tornando menino, enquanto você está aprendendo a conviver com o poder de Deus. Porque dia após dia você vai descobrir quanto Deus é grande na sua vida. Quanto mais você se envolver com as práticas espirituais, mais Deus vai se manifestar e se revelar em você. Quanto maior for a sua sede, quanto maior for a sua fome, mais você vai ser alimentado, mais você vai ser saciado da sua fome, da sua sede. E quanto mais você bebe, quanto mais você come da palavra e bebe do Espírito, mais você entende quem você verdadeiramente é em Deus. As circunstâncias, os convimentos, os relacionamentos que nós temos na alma, muitas vezes tentam parar o projeto de Deus. E não é parar o projeto, é parar o propósito, porque o projeto de Deus não se para, irmãos, porque Deus é Deus. É impossível parar o projeto de Deus. Agora, o diabo, sua alma, pode tocar no propósito de Deus na sua vida. Você não foi gerado para ocupar um banco, você foi gerado por causa de um propósito. E não importa a maneira como você foi criado. Talvez se você gerou por um relacionamento, onde um homem namorou uma mulher, ele sumiu no mundo, você não conheceu seu pai, você pode pensar: eu sou um filho bastardo. Não, irmãos. Deus encontrou uma maneira de trazer você à luz. Deus encontrou um jeito de que você fosse gerado, para que a partir daí Ele pudesse exercer o propósito dEle em você. Porque o problema é que muitas vezes nós estamos ligados ao começo, nós não entendemos o propósito de Deus. Não importa como você nasceu, irmãos, não importa o que está acontecendo, Deus tem um propósito para a sua vida, Ele não abre mão.
Então havia um propósito para a vida de Sansão. Havia um propósito de começar a livrar o povo dos filisteus. Era uma época muito difícil para o povo de Israel. Era a época dos juízes. Época muito difícil. Época que de vez em quando tinha fome, né? Os filisteus surgiram no contexto, era perseguição. E quando Deus então deu Sansão começou a caminhar bem. Mas Sansão se apaixonou por Dalila. No capítulo 16, o versículo 1 diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. Começou a brincadeira de Sansão. Sansão esqueceu que ele tinha um propósito. Sansão se tornou valente, matava todo mundo, né? Tinha matado 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Já tinha rasgado um leão. Ele fez um enigma, a primeira mulher dele descobriu o enigma. Ele foi lá e matou os filisteus para dar roupa, que ele falou que se descobrisse ele daria as vestes. Foi lá, matou 200 filisteus, se eu não me engano, entregou lá as roupas todinho para o povo. Então o Sansão já tinha, ele tinha a certeza do chamado dele. O filisteu não podia ser contra ele. Mas ele vai, e versículo 2: foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-lhe, pois, a toda noite e o esperaram às escondidas na porta da cidade. Toda noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou para cima até o cimo do monte que olha para o Hebrom. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, que chamava Dalila. Ele acabou de sair do momento, entra agora com outra mulher, chamada Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuadiu e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos, e daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Qual que é o motivo dessa força de Sansão? Tinha um propósito, porque Deus estabeleceu aquilo. Tinha um propósito desde o nascimento dele. Foi dada uma palavra para a mãe dele: você não vai beber vinho, você não vai tomar bebida forte, nem vai comer comida impura. A mãe já teve que se preparar. Aquilo que Deus gera em nós, irmãos, precisa estar puro, precisa estar limpo, não pode estar embebecido, não pode estar embriagado com o vinho. Aquilo que Deus está gerando em nós precisa ser puro, porque é dele. E quando a mãe recebeu a orientação de não comer nada estranho, de não tomar nada estranho, porque aquele menino era separado para Deus, irmãos, o chamado de Deus nas nossas vidas é separado para Deus, é de Deus. O que Deus escolheu você para fazer é de Deus. E você precisa levar muito a sério o seu chamado. Você precisa levar muito a sério o que Deus fala contigo, porque isso é seu, específico para você. Deus olhou para o Cleito e criou para ele. Ninguém mais, irmãos, vai fazer o que Deus preparou para o Cleito. Ninguém mais. Ninguém vai fazer o que Deus preparou para o Silvano. Ninguém mais, irmão. Por quê? Porque Deus olhou para ele e por ele criou um propósito a ser estabelecido. Você faz parte da conclusão desse projeto. É como um quebra-cabeça. Sem aquela peça final, você não fecha. Fica faltando. E não importa se ela é pequena, irmãos, porque aquela peça é fundamental para concluir a obra. Assim é você. Deus é toda aquela magnitude e você é uma peça pequena que precisa ser encaixado, porque Deus criou tudo aquele quadro por sua causa. Se você entender isso, irmão, você vai começar a se policiar no seu caminhar. Sansão começou a brincar aqui. Talvez por uma frustração que ele teve no seu primeiro relacionamento, porque quando Sansão volta de matar os filisteus, deram a esposa dele para o melhor amigo dele. Talvez uma ferida entrou terrivelmente no coração de Sansão aqui. Irmãos, talvez seu melhor amigo vai tocar naquilo que você mais ama. Mas acima do que você mais ama, tem um propósito de Deus, irmãos. E talvez feridas que são engendradas dentro do nosso coração, porque pessoas fizeram algo com a gente, frustram ou atrapalham o nosso caminhar.
Sansão passou a brincar. E aí Sansão começa com um relacionamento com ela, e ela começa a dizer para ele, versículo 6, declara-me, peço, que em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para poderem te subjugar. Aí Sansão começa a brincar, versículo 7. Se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Olha o que aconteceu. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe concedia força. No primeiro momento que ele brincou, no primeiro momento que ele viu que os filisteus estavam ali no quarto, ele tinha que ter percebido, opa, tem alguma coisa errada. Mas ele revelou, ele disse algo para ela, ele brincou, ele inventou uma história. O meu poder está de você me amarrar. Irmãos, toma muito cuidado. Porque o que de Deus está em nós é do Senhor. É exatamente isso que você vai prestar conta. Deus, Ele entende a nossa fraqueza. Se tiver situações que você não conseguiu vencer, Deus entende isso. Mas o propósito dele está acima de tudo, irmãos. Porque Ele vai dizer para você, tudo que você precisava para cumprir o propósito já estava dentro de você. Não tem desculpa, irmãos, para o não cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Você pode dizer, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive abraço, eu não consegui amar, eu não consegui perdoar sempre, eu tinha dificuldade de perdoar. Irmãos, isso para Deus. Diga para esse irmão que está do seu lado, Deus não se zanga quando você é menino. Emburrar, ficar chateado com o outro, isso é coisa de menino, irmão. Menino é assim. Está lá, um é mais forte que o outro, pega lá a Coca-Cola dele no lanche, você chora. Não quer ver aquele menino mais nunca na sua vida. Você pede para o pai tirar você da escola, porque aquele cara toda vez vai lá pegar seu lanche. Você fica chateado com ele, menino. Você fica sem entender, por que eu estou numa escola, que meu pai paga, e ainda tem um cara que vai lá tomar meu lanche. Isso é coisa de menino. Só que Sansão não era um menino. Sansão tinha um propósito. Quando você deixa o propósito de Deus em segundo lugar, você se tornou menino. Porque menino é assim. Menino, você fala para ele assim, pega lá para mim a chave do carro. Ele está indo buscar a chave do carro. No caminho ele vê a bola e começa a fazer embaixadinha. Esquece, tá? Porque é menino. Ele viu a bola e começou a se envolver com a bola. Mas tinha uma palavra, pai, vai buscar a chave do carro para mim. E o pai está lá esperando a chave do carro, o menino está lá fazendo embaixadinha. Aí o pai grita, menino! Eita, meu Deus, a chave. Quando ele pega a chave que ele está vindo, ele passa no quarto, o irmão dele está jogando videogame. Ele para ver o menino jogar videogame e senta lá. E começa a jogar videogame com o irmão dele. Vou ganhar de você, vou ganhar de você. E o pai brada, menino, eita, meu Deus, a chave. Porque é menino, ele esquece do propósito. Ele esquece por que ele foi chamado, qual foi a voz que ele ouviu, qual foi o comando dado a ele. Ele se interte com as circunstâncias, com as coisinhas de menino que são jogadas. E o diabo tenta fazer isso. Porque quanto mais maduro você se torna, menos ele consegue pegar você, irmão. Quanto mais você entende quem você é em Deus, menos ele consegue tocar em você, irmão. Quanto mais perto daquilo que Deus preparou para você, você chega, menos o diabo tem chance contra você. Porque quando você começa a enxergar o seu propósito claramente, irmão, você não retrocede. Enquanto você ainda não está entendendo, muita coisa pode tentar te parar. Mas quando você vê seu propósito, irmãos, quando você enxerga, quando você começa a falar assim, eu estou chegando perto, aí acabou, irmão. Homens como Elias fizeram isso, irmãos. Homens como Eliseu encontraram esse lugar. Homens como Abraão, que tiveram dificuldade. Mas no dia que Isaac nasceu, irmão, acabou, irmãos. No dia que ele levantou o cutelo, ele já tinha um conhecimento tão grande de Deus, irmãos. Ele tinha um conhecimento de Deus muito forte, irmãos. Que ele disse para o homem, olha, nós vamos subir para adorar, depois a gente desce. Moisés certa vez disse, né, quem estava na escola domingo aí, palavra do pastor José, meu Deus, olha, eu vou subir, não sei se eu volto, irmão. Você tem um propósito. Está acima de tudo, está acima de um bico, está acima de você liberar perdão, está acima de tudo esse propósito, irmãos.
está acima daquilo que falam de você, daquilo que pregam contra você, não importa, irmãos, há um propósito que foi criado por sua causa, e você vai cumprir esse propósito. Mas chega de brincar com aquilo que Deus colocou no seu coração. Chega de ficar entretido com coisas que Deus não tem para você. Chega de entreter com as coisas da cidade, com as coisas que foram oferecidas, prostituta, da lira. Chega, irmãos, é tempo de cumprir o propósito de Deus na sua vida. É tempo de entender a voz profética de Deus para a sua vida, irmãos. Porque senão Deus vai ficar a vida inteira falando para você. Até quando você vai ter que Deus gritar com você? Vem anjo, 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 anjo. Irmão, chega um momento que você tem que crer e acabar e caminhar naquilo. Ninguém pode parar você, irmão. Só você mesmo. Ninguém pode parar você. Porque o propósito da sua vida é de Deus. Não é do homem, irmãos. O que Deus plantou no seu coração, Santo André vai conhecer. Não tem jeito. É impossível, André, não acontecer as coisas lá. É impossível. Porque maior é o que está em nós. Então, Sansão brinca com Dalila. Depois, se eu não me engano, foi 4 vezes. Agora, preste atenção. Da última vez, irmãos. Olha o que diz aqui o versículo 15. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim. 3 vezes, ó. 4ª foi a última, né? E ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Irmãos, por 3 vezes ele viu os filisteus tentando fazer alguma coisa e ele não ficou esperto, irmão. Até quando você vai ficar preso no que está acontecendo com você? Até quando você vai ficar dando moral para essas coisas? Até quando você não vai entender? Opa! Esses filisteus estão arrumando alguma coisa contra mim. Você tem que lembrar da palavra que Deus te deu, irmão. Quando as coisas estão confusas, para e vai com Deus. Deus, espera aí. Qual que é o meu propósito? Estou indo para a direita, indo para a esquerda, sair desse propósito, porque o negócio está feio aqui, ó. Eu durmo, acordo com corda, mas espera aí. Você está com corda porque foi você que gerou isso aí. Foi Sansão que começou a brincar. Me amarra com corda assim, me amarra com corda nova, faz desse jeito. E a mulher não parava, irmão. O diabo vem para roubar, matar e destruir, ele não para. Olha o que ele faz no 16. Importunando ela todos os dias, com suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Ele não aguentou mais, irmão. E aqui ele fez o quê? Descobriu-lhe todo o coração. Tem hora que você abre o coração para a pessoa errada, irmão. Tem hora que você abre o coração para a pessoa errada, irmão. Tem hora que você abre o propósito de Deus para a sua vida para a pessoa errada. E ela usa o seu propósito contra você, irmão. Ela usa a sua fraqueza para te destruir, irmão. O diabo quer que você confesse a sua fraqueza. E se você confessa para uma pessoa errada, ele trata de agir exatamente na sua fraqueza para te derrubar na sua fraqueza. Mas porque ele não estava entendendo, porque ele estava brincando com o propósito. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Não brinque com o propósito de Deus. Não dá. Ele não abre mão do propósito dele. Então o que acontece, irmãos? Ele fala: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, viciar de mim a minha força, em mim enfraquecerei, serei como qualquer outro homem. Por 4 vezes ele falou: serei como qualquer outro homem, irmão. Sansão nunca podia ter brincado. Ele não era qualquer um, não, irmão. Você não é qualquer um, não, irmãos. Você é templo do Espírito Santo, irmãos. Você é santuário de Deus. Você é embaixador do céu. Tem uma responsabilidade espiritual sobre você, irmão. E você precisa cumprir isso. Deus não tem nenhum problema de você se envolver com trabalho. Não, irmãos. Deus ama. Qual o pai que não ama ver um filho ir para o parque, ficar brincando no parque, lá se divertindo? Deus ama que você se divirta no seu trabalho, né? Forme advogado, enfim, não sei, irmão, está dentro do seu coração. Mas tem um propósito que você foi gerado. E esse propósito ele nunca vai abrir mão dele, irmãos. E por brincar muito com isso, irmãos, olha o versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Quando você brinca com um propósito, você fica cego.
e escravo. Você para de reinar porque para de enxergar e você começa a viver, irmãos, como um escravo. Porque você perde a força. Porque o propósito é do Senhor. Então Sansão aqui foi escravo e ficou cego. Mas olha aqui o versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para se alegrarem. E diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam o seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. O que destruía. Ele parou, irmãos. E foi brincar. Se envolveu com Dalila. Muito parecido com Davi. Tempo de guerra, o que Davi faz? Para de guerrear. Entra de férias. Se Davi estivesse na guerra, irmão, não tinha olhado para Betseba. Se Davi não tivesse brincado com o poder, eu sou rei, irmãos. Ixi, Deus me ama. Deus, ele já tinha pisado na bola, Deus já tinha consertado tanta coisa para ele. Agora ele está lá, não vai guerrear. Tudo quanto é homem está fora. Os homens tudo foi para a guerra. Não tinha homem, irmão. O homem que era homem estava na guerra. Quem não ia para a guerra ficava sem graça porque era tímido ou covarde. Não tinha condições de ser guerreiro. Uma espada não conseguia empunhar, não conseguia vestir uma armadura. Você não pode ir para a guerra. Assim como uma mulher que não tinha filho, ela tinha um peso. Um homem que não era guerreiro, meu irmão, era terrível. Não tinha homem, o homem fica lá, olhando as mulheres. Ah, quem é aquela ali? Manda chamar ela ali. Mexeu no propósito, irmão. Davi era guerreiro. Mexeu no propósito. Mas olha que interessante, irmão. Diga para esse irmão: propósito nunca morre. Porque o propósito é de Deus. Olha que tremendo que Deus fez, irmão. Olha como é forte um propósito de Deus, irmão. Eu quero dizer para você que você vai cumprir o seu propósito. Alegraram-se, versículo 25. Alegraram-se-lhes o coração. Disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Aquele que era temido, agora se tornou chacota. Trouxeram Sansão do cárcere, qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me corte a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. Aleluia. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que te lembres de mim. Senhor, o Senhor está lembrado quem eu sou? Eu sou Sansão. Aquele que o Senhor disse para minha mãe: ele vai começar a nos livrar dos filisteus. Ele voltou para o propósito, irmão. O propósito queimou no coração dele de novo, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você: você vai dar a sua vida pelo propósito. Não é um churrasco que você está fazendo para os seus amigos, não, irmão. O seu propósito, você vai gastar toda a sua vida. Faz parte do seu ser. Não divide o apóstolo André do propósito. Não tem jeito, está intristo. Deus selou isso. Só Ele pode tirar. Mais ninguém. Mais ninguém. Já pode tentar te parar, mas Ele não pode arrancar de você o propósito de Deus. Aleluia. Agora presta atenção, irmãos. Quando o propósito começa a queimar de novo no coração de Sansão, ele disse: dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, a razão por qual eu nasci. Porque o que ele foi fazer quando a mãe disse lá no versículo 3, o anjo disse: ele vai começar a nos livrar dos filisteus. O propósito não morre, irmãos. O propósito de Deus, Ele não desiste de você, irmão. Não importa se você esteja cego, não importa se você esteja perdido, mas sustenta as tuas mãos
na coluna da verdade, irmão. Se apegue na verdade. Se apegue na coluna, Jesus Cristo de Nazaré. Ele segurou e disse: Deus, lembra de mim, dá-me força só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus, nem que seja por um olho meu. Ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma, com a mão esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. Irmão, não tem jeito, proposta dentro de você, irmão. Você vai enxergar de novo, porque o propósito está ligado com você. Quando você nasceu, Deus plantou o propósito dele dentro de você. E à medida que você cresce, o propósito vai crescer também. Você precisa enxergar esse propósito. Sansão enxergou. Eu nasci para acabar com esses filisteus. Vou cumprir o meu propósito hoje. Olha o que a palavra de Deus diz. Isso é forte, irmão. Morra eu com os filisteus, inclinou-se com sua força, a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte, do que os que mataram na sua vida. Sansão não morreu sem cumprir o propósito dele. Você não vai morrer sem cumprir o seu propósito. Você não vai morrer sem cumprir o seu propósito. Por isso, irmão, não brinque com o que Deus colocou dentro de você. Por isso, não perca tempo com coisinhas. Não teste o poder de Deus. Isso não precisa. Seja fiel. Ele nasceu para eliminar os filisteus, e mais foram os que morreram na morte de Sansão do que na sua vida. O propósito não morre, mas o diabo pode tentar te parar. O propósito não morre, mas o diabo pode tentar te parar. E no momento difícil, irmão, lembra. Eu tenho uma palavra que Deus me deu em fevereiro de 2000, irmãos. Constantemente. Eu abro a Bíblia e vou lá, Deus. Esses dias ele me lembrou um versículo. 2 era muito forte, mas o terceiro versículo, esses dias ele mandou voltar lá, filho, olha o versículo 13. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus. Exatamente o que está acontecendo na minha vida esses últimos dias, irmãos. Exatamente o que Deus está fazendo na minha vida esses dias. Esse propósito eu queimei no meu coração, e nos momentos mais difíceis da minha vida eu não abri mão disso. Eu dizia, Deus, o Senhor falou comigo em fevereiro de 2000. Está se cumprindo, irmão. Dia a dia, a palavra que Ele me deu, na íntegra. Eu tenho certeza, irmão, que Deus te deu uma palavra. Eu tenho certeza que Deus te trouxe para esse lugar. Não foi para você ir para uma igreja que tem uma palavra boa. Não foi para você ir para uma igreja que tem um louvor. Não foi para você ir para uma igreja porque você tem liberdade de andar, orar em línguas. Não, irmãos. Deus te trouxe aqui porque tem um propósito dentro de você. É tempo de estabelecer esse propósito na sua vida e você gastar a sua vida nesse propósito, irmão. A sua força é para gastar com esse propósito, irmão. Não é com contenda com irmãos, não é com baboseira, irmãos, não. Gasta a sua força. Porque para cumprir um propósito, tem a força de Deus. Sansão tinha força para cumprir o propósito. Quando Sansão brincou com o propósito, ele perdeu a força. Porque a força não estava no cabelo, a força estava no propósito de Deus na vida dele. E quando ele estabeleceu de novo o propósito com Deus, Deus devolveu para ele a força, irmão. Deus não tem nenhum problema, irmãos, de dar a você ainda 100 vezes mais do que você precisa para cumprir seu chamado.
Mas não brinca com o seu propósito, irmão. Não brinca com o seu propósito, irmão. Faça o que tiver que fazer, irmão. Mata o que tiver que matar, irmão. Mas cumpra o propósito de Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe vocês.